Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas. Eu sou a Mayra de La Salete e nós continuamos aqui na Voz da América a apresentar o nosso programa nos nossos estúdios improvisados. Bem-vindos ao Washington Fora de Horas desta segunda-feira. Hoje é dia 13 de dezembro e faltam 18 dias para chegarmos ao final do ano, ao último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2021. Eu espero que o espírito, a boa disposição esteja convosco para fazermos esta contagem decrescente até ao final do ano e entrarmos juntos com força em 2022. Antes de ir ao desenvolvimento das notícias, os principais destaques de hoje: ativistas de Cabinda já foram libertados. E ainda sobre Angola, militante da UNITA morta em Benguela pela polícia e a UNITA pede que seja aberto um inquérito. Em Moçambique, a insurgência alastra-se ao Niassa e também ainda em Moçambique, mais infectados com Covid-19 no julgamento das dívidas ocultas. Em Cabo Verde, casos recentes de violações e assassinatos de crianças e mulheres colocam a justiça no centro das atenções. Na Guiné-Bissau, Bassirou Já denuncia tráfico de droga. Vamos ao desenvolvimento das notícias dentro de alguns segundos. Eu quero já dar aqui bons dias, boas tardes a quem nos assiste. E temos Horácio Monteiro, desde o Brasil. Saudações ao Horácio também. E temos Nelson da Virgínia Ngoca. Ele fala-nos de Maputo, em Moçambique. Lembrado que o nosso programa é em direto aqui no Facebook, mas que depois passa em diferido no nosso canal de YouTube. É Voa Português, no YouTube também, e pelo que agradecemos desde já aos nossos internautas do YouTube por nos assistirem e explicamos já aqui que durante o nosso noticiário de 30 minutos nós lemos os comentários. Os nossos internautas do YouTube naturalmente não vão perceber de onde é que esses comentários vêm, eles vêm aqui do Facebook. John Gideon está na Matola, isto em Moçambique. Paula Mendes a ver-nos a partir de Portugal. E João Moreno em Portugal ou em Moçambique. O João Moreno saltou, está em Moçambique. E Edimar Kassamá está assistindo-nos a partir da cidade da Guarda, em Portugal. E eu sei que a Guarda é bastante fria. Eu espero que o Edimar esteja agasalhado. A Sana Raja, a partir do norte de Moçambique, na cidade de Nampula. Vamos então ao desenvolvimento das nossas notícias. Vamos começar em Angola, onde a Polícia Nacional, na província de Benguela, abriu um inquérito para apurar a morte de um militante da UNITA, morto por uma granada lançada pelos seus agentes antes de uma marcha de apoio ao recém-eleito presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, e esta marcha foi realizada no sábado, dia 11. A corporação acrescenta ter pedido uma autópsia ao corpo e justifica a sua reação com desacato da UNITA, que por sua vez acusa a polícia de terrorismo de Estado, enquanto o MPLA mobiliza milhares de pessoas sem qualquer problema. Isto argumentos da UNITA. O deputado e secretário provincial da UNITA, Adriano Sapianla, diz que, e eu cito, tudo o que aconteceu seria evitável se houvesse ponderação da polícia. Fim de citação. E Adriano Sapinhala referia-se a um morto e 2 feridos na sequência da ação policial durante esta marcha de dia 11 de dezembro. E eu cito também aqui Adriano Sapinhala quando ele diz que todos os partidos políticos, à luz da Constituição, devem ser tratados da mesma maneira, mas há aqui um tratamento diferenciado. Por isso digo que a polícia não se pode posicionar como uma força concorrente. Não somos, eles são uma força do Estado. Fim de citação. A polícia, em comunicado distribuído à imprensa, usou um decreto presidencial com restrições impostas pela pandemia para assinalar que a UNITA devia estar concentrada num espaço ao invés de marchar. A nota assinada pelo porta-voz do Comando Provincial, Ernesto Chiwale, diz ter aberto um inquérito para apurar as causas do sucedido. Assumindo ter feito recurso a artefatos não letais, Chiwale afirma ter solicitado uma autópsia ao cadáver a fim de saber se há ligação da morte ao cenário descrito pela UNITA. Entretanto, centenas de mototaxistas a troco de 10 mil kwanzas cada fizeram uma marcha de apoio ao presidente da República do MPLA e do MPLA, João Lourenço,
promovida pela Associação Jovens Solidários, sem qualquer incidente. Vamos ter reportagem alargada na nossa emissão de rádio. Antes de continuarmos nas notícias, ver quem é que está aqui a falar connosco, quem é que está a comentar as nossas notícias ou a comentar a minha indumentária. Egmer Mateus comenta a indumentária, muito obrigada. É que aqui está frio e é preciso às vezes ter estes agasalhos. Nauclides Faria Lima dá os bons dias e está na escuta na cidade de Nova Odessa, no estado de São Paulo, no Brasil. Temos também Nelson Ensassanca, na Guiné-Bissau. Santo Condo diz que o João Lourenço, o presidente João Lourenço, o presidente de Angola, falou que a fome é relativa. É verdade, este foi um dos comentários de João Lourenço recentemente num destes comícios que ele deu e proferiu de facto estas palavras de que a fome é relativa, o que criou desconforto, mal-estar, indignação e todos estes sentimentos mais negativos por parte de muita gente que comentou nas redes sociais durante todo o fim de semana. Temos Venâncio Quintas em Benguela, Miguel Ogari, ele fala-nos a partir da Guiné-Bissau. João Moreno diz o seguinte: os partidos libertadores estão cansados e comportam-se como leões velhos sem dentes. Está aqui uma analogia fantástica, João Moreno, muito boa mesmo. Manuel José Paciente nelas, ele fala-nos de Luanda e Castelo Suflício, na Gorongosa, em Moçambique. Vamos continuar com o desenvolvimento das notícias. Continuamos a falar de Angola. Mais de 80 professores podem ser criminalmente responsabilizados na província angolana da Huila depois de terem apresentado certificados falsos para o concurso de promoção de categorias promovido pelo Ministério da Educação. O Departamento Governamental prevê promover em duas fases até 2023 105 mil dos mais de 181 mil professores previstos em todo o país. Na Huila, apenas 11.133 docentes devem ser promovidos até janeiro de 2022, apesar das vagas de 12.600 atribuídas à província. A diretora do Gabinete Provincial da Educação, Paula Joaquim, disse que não foram preenchidas todas as vagas porque alguns professores não reuniram todos os requisitos e que cerca de 80 poderão ser processados criminalmente porque apresentaram certificados falsos. Para o Sindicato Nacional dos Professores, o SINPROF, na Huila, os primeiros beneficiários do processo de promoção de categorias deviam ser inseridos em novembro passado e atribuem o atraso no cumprimento dos prazos acordados ao Ministério das Finanças. O Conselho Provincial do SINPROF reúne nos próximos dias para avaliar, entre outros assuntos, o processo de promoção de categoria acordado com o Governo. E nós vamos ter uma reportagem alargada também na nossa emissão de rádio e se puder ouvir-nos através do website, estamos em www.voaportugues.com. Em Cabinda, o fim de semana foi marcado pela detenção de cerca de 100 ativistas. A sociedade civil de Cabinda convocou uma manifestação pelos direitos humanos para sábado, dia 11, mas os manifestantes foram impedidos de marchar quando a polícia, cerca das 11 horas da manhã, hora local, deteve os ativistas antes da manifestação começar. Segundo o ativista de direitos humanos João Sumbo, a polícia alegou que existia um grupo com katanas que iria misturar-se com os ativistas e que por isso a manifestação não deveria ter lugar. Os ativistas tinham como objetivo marchar para celebrar o Dia dos Direitos Humanos, que foi celebrado a 10 de dezembro, e denunciar assassinatos em Cabinda, como disse à Voz da América João Sumbo. Entre os detidos estava Alexandre Coangacito, presidente da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos em Cabinda. Entretanto, a Voz da América apurou junto de João Sumbo que, nesta segunda-feira, todos os ativistas presos no sábado já estavam em liberdade. Pode ouvir os relatos do que aconteceu na voz de João Sumbo e eu vou partilhar aqui para que depois do programa terminar possam então ouvir o que aconteceu em Cabinda no dia 11 de dezembro.
Antes de continuarmos, dar aqui mais uns alôs, Jorge Kassomovic André, em Ungiva, está longe. Temos também aqui Nelson, eu já tinha lido aqui, Nelson, Mariana Cama, muito boa tarde, Mariana, Alberto Guimarães, em Paredes, no norte de Portugal, Roque Vela, em Luanda, Unidos Somos Mais Fortes, Filomão Futi, Paulo Tec Vipax, diz que João Lourenço não conhece o povo que desgoverna. E temos Luís José Giboa no Negage. Há muito tempo que não víamos aqui o Luís José Giboa do Negage. Jorge Correia, a partir de Bruxelas, compatriota. Eu tenho a certeza que eu e o Jorge partilhamos aqui, se não a mesma cidade de nascimento, pelo menos o mesmo país. José José Pascalini, a partir de Luanda, em Angola. Já lá vamos a mais comentários, vamos continuar com as notícias, vamos até Moçambique. O chefe da Polícia da República de Moçambique, PRM, Bernardino Rafael, assumiu publicamente que os jihadistas que aterrorizam alguns distritos de Cabo Delgado alastraram as suas ações à vizinha província do Niassa, onde as forças de defesa e segurança terão morto um dos líderes da insurgência. O comandante-geral da Polícia de Moçambique disse que o líder terrorista foi morto por uma patrulha de reconhecimento combativo das Forças de Defesa e Segurança em Mekula. Informações avançadas pela imprensa local davam conta de que um grupo de homens armados terá raptado uma centena de jovens e incendiado lojas e residências na localidade de Naulala, em Niassa. Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi, de visita a Cabo Delgado, falando em Balama, disse nesta segunda-feira, dia 13, que os jovens militares do Niassa estão à espera dos terroristas. Egna Sidumo, especialista em prevenção do extremismo violento, considera que a expansão da ação dos insurgentes para a província do Niassa era expectável, tendo em conta a pressão militar que sofrem atualmente em Cabo Delgado. Na nossa emissão, nós vamos ter mais sobre este tema, vamos falar com vários analistas sobre esta situação. Vale a pena lembrar que nós estamos em www.voaportugues.com. Também pode ouvir a nossa emissão da rádio através do nosso website. Ainda em Moçambique, mais 3 pessoas testaram positivo para a Covid-19 na tenda da BO, onde decorre o julgamento das dívidas ocultas. Aumenta para 4 o número de pessoas com o vírus depois de um advogado ter sido diagnosticado na última quinta-feira. A sessão de julgamento atrasou-se, mas antes todos os que participam do julgamento foram submetidos a testes rápidos da Covid-19, mas desconhecem-se os resultados. Nós vamos com certeza ter mais detalhes sobre este tema também. Estamos em www.voaportugues.com. Antes de continuarmos com as notícias, ainda vamos falar de Cabo Verde, vamos falar da Etiópia e da situação que se passa na região de Tigray. Vamos também falar da Guiné-Bissau, onde Bassirou já denuncia tráfico de droga. Mas antes disso, continuar aqui a ler os comentários. O José José Pascalini diz que João Lourenço disse que passar fome é relativo. Portanto, sim, estes comentários do presidente angolano João Lourenço no fim de semana sobre a fome ser relativa são comentários que deixaram as pessoas bastante revoltadas. Nas redes sociais houve muitas reações em relação a estes comentários do presidente João Lourenço. Mariana Cama diz que em Angola são uma comédia a nível do Ministério da Educação, isto referindo-se aos certificados falsos que alguns professores apresentaram na Huila, na província da Huila. Tenho a ideia que deverá ser Fernandes diz que a preocupação é a aparência da apresentadora. Pois bem, eu espero que o senhor não se preocupe muito com isso. O importante aqui são as notícias. Adilson Max Sandoval está connosco. Tomé Sankara, a partir do Namibe, no Lucira. Muito bem, muito obrigada, Tomé Sankara, por se ligar a nós. Ernesto Lucamba está na Maianga, em Luanda. E Sebastião Domingos Simão,
que é um Washington foradense assíduo. Diz bom dia comentário, bom dia companheiros, peço desculpa, já estou ligado ao programa da VOA a partir de Lisboa. E ele deixa como sempre os seus votos de paz para o mundo inteiro e uma boa segunda-feira abençoada. A Mariana Cama diz aqui que Angola e Moçambique são irmãos de pai e mãe. Mário Ju Edmário diz: vamos gostar em 2022 Ongiva Kunene, isto em Angola também. Eu vou ler mais comentários daqui a nada, mas antes vamos às notícias do Washington Fora de Horas, porque é isso que nos traz aqui. Vamos até Cabo Verde, onde a justiça continua na ordem do dia com muitas queixas sobre a morosidade processual e algum sentimento de impunidade, isto em relação a casos recentes de violações e assassinatos de crianças e mulheres no arquipélago. Uma das vozes críticas é a do jurista e escritor Germano Almeida, quem considera que o caso das denúncias do advogado Amadeu Oliveira, preso neste momento na cadeia de São Vicente, foi tratado com muita ligeireza, mas ele continua preso, enquanto violadores de crianças têm termo de identidade e residência. Para Germano Almeida, devia-se criar uma comissão independente para investigar bem as denúncias contra os juízes e não agir da forma como aconteceu. Por seu lado, o bastonário da Ordem dos Advogados afirma ser preciso rever algumas leis para que a justiça seja bem feita e em tempo útil, mas diz que as instituições são credíveis e que não se pode fulanizar casos jurídicos. Para aquele responsável, nem tudo é mau, mas entende que há coisas que precisam ser resolvidas com maior celeridade para dar respostas num período razoável de tempo. Na semana passada, a indignação tomou conta das redes sociais e da imprensa depois de uma criança de 13 anos ter sido violada e morta na Ilha do Sal, e no sábado uma imigrante dos Estados Unidos foi morta pelo marido, que é polícia na Ilha do Fogo, ao mesmo tempo que uma mulher matou o marido a facadas. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro também têm-se pronunciado pedindo justiça. Vamos ter uma reportagem mais alargada sobre este tema na nossa emissão de rádio. Agora vamos até à Guiné-Bissau, onde o antigo primeiro-ministro e presidente da Frente Patriótica de Salvação Nacional, Bassirou Dia, denunciou durante o fim de semana a existência de pessoas que estão a usar a Guiné-Bissau para fazer o tráfico de droga e a lavagem de dinheiro, embora não tenha avançado com os nomes. Bassirou Dia falava na secção de Cabedo, setor de Bedanda, região de Tombali, no sul do país, na cerimónia de entrega de uma ambulância oferecida pelo seu partido aos populares daquela tabanca para a evacuação de doentes. Já disse que há problemas em todos os setores da vida social, acusando os atuais governantes de se preocuparem apenas em resolver os seus problemas pessoais em detrimento dos do povo. O líder do Frepagna afirmou que o Estado da Guiné-Bissau está dirigido por indivíduos que não estão preparados para governar a nação, adiantando que a política é um ato de seriedade e, por conseguinte, ela deve ser exercida por pessoas visionárias e sérias, com legitimidade histórica, sublinhando que a política deve ser feita com a ética e deontologia acompanhada com a intelectualidade. Palavras de Bassirou Dia, que denunciou durante o fim de semana que a Guiné-Bissau está a ser usada para fazer tráfico de droga e lavagem de dinheiro. Bassirou Dia foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Antes de continuarmos com mais notícias, temos aqui Rui Zeca Faz Bem, dá aqui as boas tardes, a continuação de uma boa segunda-feira, e ele fala-nos diretamente de Moçambique. Germano Maia diz triste ouvir dirigentes a minimizar o sofrimento do povo, e ele está no Kwanza Norte, em Angola. Temos também Cabeça Quente, que eu espero que esfrie de vez em quando, Claudino Macique fala-nos de Inhambane, em Moçambique, e João Moreno pergunta qual é o problema dos líderes com os líderes africanos. Não conseguem entender que estão a escravizar o seu povo? É uma boa questão, João Moreno. Fica aqui, eu espero que mais gente comente a sua pergunta. Sunda Francisco, a partir de Luanda,
E temos também Simões António. Na verdade, diz ele, a situação dos terroristas está a agravar e ele está ligado ao partido Niassa, portanto, o Simões António com certeza tem uma impressão bem mais forte no Niassa, onde se diz que a insurgência está a chegar, portanto, a insurgência que atingiu Cabo Delgado e que tem destabilizado Cabo Delgado desde 2017, que sente-se agora que está a chegar ao Niassa. Vamos continuar com as nossas notícias. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deverá anunciar esta segunda-feira um pacote de 1,2 mil milhões de dólares em investimentos do setor privado na América Central, como parte de um programa destinado a reduzir a migração da região. O anúncio é esperado numa reunião que Harris está a organizar com líderes de 10 empresas para discutir iniciativas de investimento na América Central. A Casa Branca disse que o programa inclui um esforço para expandir o apoio aos agricultores nas Honduras, Guatemala e El Salvador, bem como a criação de um Centro para a Igualdade de Género na América Central, focado no empoderamento económico das mulheres, inclusão financeira e redução da violência baseada no género. Harris lidera os esforços da administração Biden para conter a migração da América Central para a fronteira dos Estados Unidos, com destaque na abordagem das razões pelas quais as pessoas se sentem obrigadas a deixar os seus países de origem. E antes de irmos à Etiópia, e ainda vamos aqui falar também de Jacob Zuma, vamos ver quem é que se ligou a nós entretanto, ou se eu saltei comentários de alguém. Eu sei que já vi o Léo, o Andalé, nosso colega aqui, ligado a nós. Ele é o nosso produtor e também não perde um Washington fora de horas, não é? E se nós assistimos ao nosso programa, é um bom sinal. Quem é que temos mais ligado a nós, entretanto, que eu possa não ter lido o comentário? E creio que não falta ninguém. Irmelinda Salles Estima, boa tarde da Holanda. Matemático Augusto Mukong fala-nos. Ele quer saber notícias de Manuel Chang. Não temos novidades de Manuel Chang, mas posso garantir que assim que houver alguma novidade, a Voz da América vai ter. Portanto, mantenha no seu telefone ou no seu computador www.voaportugues.com. Também pode subscrever ao nosso serviço de notícias do WhatsApp, e o nosso WhatsApp, para eu não me enganar, que às vezes há um número ou outro que escapa. O WhatsApp da VOA é mais 202-251-9466. E fica aqui já partilhado para que possam apontar. Laurindo Virgílio, angolano, está no Brasil. Muito obrigada pela companhia, Laurindo. Eu espero que esteja tudo bem por aí onde se encontra. Vamos então à próxima notícia. Vamos falar da Etiópia. Os rebeldes de Tigray recapturaram a cidade de Lalibela, no norte da Etiópia, lá de um património mundial da Unesco, disseram os residentes à AFP, 11 dias depois de as forças etíopes terem dito que tinham retomado o controlo desta mesma cidade. O anúncio marca outra reviravolta dramática no conflito de 13 meses que já matou milhares de pessoas e desencadeou uma profunda crise humanitária no norte da segunda nação mais populosa de África. O governo não respondeu imediatamente aos pedidos de reação da AFP. Em Lalibela, a 645 km a norte de Addis Abeba, existem 11 igrejas monolíticas medievais escavadas na rocha vermelha e é um local-chave de peregrinação para os cristãos etíopes. As comunicações foram cortadas na zona de conflito e o acesso para os jornalistas é restrito, o que dificulta a verificação das reivindicações. Mas num tweet tardio no sábado, o escritório do primeiro-ministro Abiy Ahmed disse que ele tinha ido para a frente de combate novamente. A guerra eclodiu em novembro de 2020, quando Abiy Ahmed enviou tropas para a região de Tigray para derrubar a TPLF após meses de tensão com o grupo que dominara a política durante 3 décadas antes de Abiy tomar posse. Isto é também um tema que nós vamos continuar a acompanhar.
E os líderes da CDAO, reunidos numa cimeira na Nigéria, exigiram que o Mali, governado pelas Forças Armadas, se mantivesse fiel aos planos para as eleições em fevereiro, ameaçando novas sanções se Bamako não se comprometer a regressar à democracia. No domingo, o chefe do governo do Mali tinha prometido fornecer ao bloco um calendário eleitoral até ao final de janeiro de 2022. A CDAO suspendeu o Mali na sequência de golpes militares em agosto de 2020 e maio de 2021, sancionando os funcionários considerados responsáveis pelo atraso das eleições e ameaçando com novas medidas. A procrastinação do Mali e a possibilidade de uma resposta mais forte da CDAO foram os principais pontos de discussão entre os líderes africanos, juntamente com a situação na Guiné, Covid-19 e a recuperação económica. A CDAO também decidiu manter as sanções contra a junta que tomou o poder na Guiné-Conakry, portanto, a 5 de setembro, exigindo um calendário para o regresso do governo civil naquele país. Portanto, a CDAO manteve sanções contra a junta que tomou o poder a 5 de setembro e exige um calendário para o regresso do governo civil à Guiné-Conakry. A junta do Mali cita a insegurança persistente para adiar as eleições. Apesar do destacamento das forças da ONU, francesas e estrangeiras e outras estrangeiras, a violência alastrou ao vizinho Burkina Faso e ao Níger. As forças regulares são também acusadas de abusos e não houve qualquer melhoria na situação de segurança do Mali desde que os militares tomaram o poder. Antes de irmos à África do Sul, falarmos aqui de Jacob Zuma, dar um bom dia, boa tarde a Jeremias Gomes Oruca, que nos assiste desde o Brasil. Muito obrigada por se juntar a nós, Jeremias. Já estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, mas agradecemos muito aqui a sua chegada. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma, acusado de orquestrar o saque sistemático dos cofres do governo durante a sua governação, lançou ontem o livro Jacob Zuma Fala, para repor a verdade da sua presidência. Zuma foi libertado da prisão em setembro devido a problemas de saúde, apenas 2 meses após começar a cumprir uma pena de 15 meses por se recusar continuamente a comparecer perante o inquérito sobre corrupção na sua presidência de 2009 a 2018. A sua prisão inicial em julho desencadeou uma onda de violência sem precedentes, na qual mais de 350 pessoas morreram na sua província natal de KwaZulu-Natal e no centro financeiro de Joanesburgo. Desde que foi colocado em liberdade condicional médica, Zuma voltou à sua propriedade de 17 milhões de dólares na zona rural de Nkandla. No lançamento do livro, Zuma apareceu com um ar saudável. Os críticos acusam o ex-presidente de usar a saúde precária como desculpa para atrasar ainda mais um julgamento por corrupção relacionado com uma compra de armas em 1999 a 5 empresas europeias. Ele, na altura, era vice-presidente e é acusado de embolsar subornos do gigante francês da defesa Tal e enfrenta 16 acusações de fraude, enxerto e extorsão de dinheiro. Tem afirmado repetidamente, Zuma, que o sistema judicial o perseguia por motivos políticos. São as notícias deste nosso Washington Fora de Horas, deste dia 13 de dezembro, e lembrar que podem sempre, por favor, continuar connosco nas nossas redes sociais ou no nosso website. Vou partilhar aqui também já a informação de que o Saúde em Foco é todas as semanas e, como é todas as semanas, nós contamos com a participação dos nossos internautas para o Saúde em Foco. Eu vou deixar aqui a informação do WhatsApp da VOA para se inscreverem, enviarem as vossas perguntas ou comentários, pode ser em áudio ou em vídeo. E lembrar também que na sexta-feira passada os tópicos do programa foram saúde de adolescentes e jovens, a luta contra a violência infligida a adolescentes e mulheres e fim da mutilação genital feminina. Eu deixo aqui o link
para quem não assistiu e para quem assistiu, partilhar com outros que não tenham tido a oportunidade de assistir. E o artigo mais lido na VOA a esta hora é sobre João Lourenço dominar o partido no poder em Angola. Analistas consideram que os poderes de João Lourenço ficaram mais reforçados no partido com a geração submissa do Comitê Central e o afastamento de figuras históricas e incómodas. Em vésperas do Congresso, o Comitê Central decidiu afastar a velha guarda de dirigentes, principalmente figuras históricas que serviram o antigo presidente, José Eduardo dos Santos, facto que está a ser apontado com a continuação da política de caça às bruxas. Pois bem, este tema está a ser um tema que está a criar bastante interesse nos nossos internautas e pode ler ou ouvir esta análise neste link que eu partilho agora. E lembrar que durante o fim de semana Samuel Eto'o foi eleito presidente da Federação de Futebol dos Camarões. Portanto, os Camarões que vão ser os anfitriões do CAN, do Campeonato Africano das Nações, em janeiro de 2022. E também lembrar que Angola, a equipa feminina de handball, ganhou frente ao Irão por 48, se eu não estou em erro, eu não quero dar aqui o número errado da vitória, mas Angola ganhou a sério aqui contra o Irão, portanto 41-8, era esse, eu estava aqui a misturar 48 e 1, 41-8 contra o Irão no Campeonato Mundial de Handball Feminino que está a ser realizado em Espanha. Muito obrigada pela companhia, foi o Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 13 de dezembro. Da segunda à sexta nós temos Washington Fora de Horas, continuem sempre connosco, amanhã vão ter aqui Ana Guedes. Uma ótima continuação.